Eu separei aqui as 7 melhores configurações ou recursos novos do YouTube que você pode aplicar no seu canal no YouTube agora mesmo. Tá disponível para todo mundo. Então já clica no like, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Presta atenção na número 6, na sexta configuração ou no sexto recurso do YouTube, porque vai te ajudar a ter ideias infinitas. Eu sei que você sofre para ter ideias com o seu canal no YouTube. E a plataforma do YouTube também melhorou muito, deixando as coisas bem mais fáceis. A primeira que eu quero te mostrar aqui é sobre a faixa de áudio em vários idiomas. Agora é possível subir várias faixas de áudio. O que você tem que fazer? Você pode clicar aqui no menu Idiomas. Isso aqui só é possível fazer pelo navegador. Não tem jeito de fazer no aplicativo do YouTube Studio ainda no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ou você pode clicar em Conteúdo, depois abrir um vídeo específico clicando em Detalhes e aqui na opção Idioma do vídeo específico. Esse meu vídeo aqui tem a faixa de áudio automática do próprio YouTube, que gera em inglês, que também tem uma novidade bem interessante, eu quero que você testa nesse vídeo aqui. Isso aqui foi gerado automática, o áudio em inglês. Só que eu posso subir também o áudio em espanhol, eu posso adicionar uma faixa de áudio em outro idioma. Claro que eu vou ter que gerar isso, ou eu mesmo gravando em espanhol, o que eu não tenho capacidade de fazer, mas talvez você tenha, você fale outro idioma, e também pode usar uma inteligência artificial para narrar o seu vídeo em outro idioma, e aí você sobe esse arquivo. Agora, você está vendo aqui na tela que já tem a segunda novidade, que é criar também a opção de miniaturas diferentes. Agora a gente pode subir uma miniatura para cada idioma. Antes, a gente só conseguia fazer a tradução do título e da descrição para qualquer idioma que você quisesse. Também da legenda, você pode traduzir para outros idiomas. E agora é possível subir uma miniatura, uma thumbnail em inglês, espanhol ou qualquer língua que você quiser. Infelizmente, esse recurso aqui não está funcionando direito, porque está em fase beta, o YouTube acabou de liberar para muita gente, mas vai lá, testa no seu canal. De vez em quando funciona em alguns vídeos meus, outros vídeos simplesmente não funcionou, a thumbnail nem fica ali, aquela miniatura que eu subo, não funciona. Mas de verdade, vai lá e testa, já começa a criar thumbnails também em outros idiomas, principalmente se você escreve texto. No meu caso, quando eu crio capas para os meus vídeos, boa parte deles tem texto. Então você pode traduzir esse texto, criar thumbnail em outro idioma. É uma recomendação muito forte. Começa a usar esse recurso de idiomas. Legenda em outro idioma. Corrige a transcrição primeiro, né? Verifica lá. Eu já ensinei, tem vídeo aqui no canal em detalhes. Primeira novidade, faixa de áudio em outros idiomas. Agora, sabe o que é curioso? Um extra. Você pode testar nesse vídeo aqui, depois você me fala a sua opinião. Do meu ponto de vista, tá bem melhor. O YouTube tinha prometido que essa faixa de áudio com dublagem automática ia começar a emular, a imitar a nossa voz. Ficar mais parecida com a nossa voz e menos robótica. Muita gente comentou falando que na faixa de áudio em inglês, a minha voz já está começando a ficar muito parecida. O algoritmo, o sistema, a inteligência artificial do YouTube já está conseguindo dublar a minha voz até com boa qualidade. Uma coisa que eu percebi também é que esse sistema de faixa de áudio automática, às vezes ele fica aqui processando por algumas horas, mesmo depois que eu já publiquei o vídeo. Então presta atenção, porque às vezes isso aqui demora um pouquinho para aparecer aí no seu canal. Vale a pena esperar o processamento completo. Agora comenta aqui embaixo o que você achou. Tá parecido ou não com a minha voz em inglês e português? Diz aí o que você acha. Terceira dica, criar testes em vídeos. Esse recurso aqui também é muito legal. Eu vou colocar um teste nesse vídeo aqui, um teste completamente aleatório, tá? É só para você ver o recurso funcionando. É bem parecido com aqueles testes e enquetes que você pode criar nos posts, na antiga pasta comunidade. Chamava aba comunidade, né? Agora chama posts. Não, tem hora que eu me confundo nas coisas. Agora chama posts. E lá você tem jeito de criar alguns testes, como se a pessoa fosse escolher a resposta certa. Agora você consegue fazer isso dentro dos nossos vídeos também e já está disponível no aplicativo do YouTube Studio no celular para muita gente. Então verifica se isso já foi disponível para você. Dá para fazer em vídeos que já foram publicados ou em vídeos novos. Tá vendo? Fica aqui junto de tela final, cards e testes. E aí você pode criar uma pergunta, adicionar um teste, criar uma pergunta
e marcar uma resposta. Você pode adicionar até 4 respostas possíveis e também escrever aqui a explicação para a resposta certa, caso esse teste que você queira fazer é para ter uma resposta certa ou não. Então, responde aí do lado, vai aparecer logo aqui do lado, ou aqui embaixo também a opção de teste, e você responde e me diz o que você acha. Isso aqui é perfeito para interação, o engajamento com o seu espectador, para você conhecer o seu público, motivar os seus espectadores a interagir com o vídeo, porque às vezes a gente pede like, pede comentário, pede para as pessoas se inscreverem, mas uma simples brincadeira dessa aqui, ou a forma como você for criativo para usar essa ferramenta, pode ser perfeito para você fidelizar o seu público, garantir que as pessoas queiram continuar voltando, testar o conhecimento dos seus espectadores, saber se as pessoas prestaram ou não atenção no seu vídeo. Talvez eu faça isso aqui, eu quero saber se as pessoas prestaram atenção nesse meu vídeo. Esse recurso também é bem interessante, principalmente para o engajamento. Muita gente vai responder, não, boa parte das pessoas não deixam comentário, não deixam like, não se inscrevem. Você já se inscreveu aqui no canal. A ideia é fazer com que as pessoas queiram ser mais participativas, presentes dentro dos nossos vídeos. Inclusive eu tenho um convite para você no primeiro comentário fixado. Você pode entrar para a nossa comunidade de criadores de conteúdo de graça. Funciona muito bem no celular, principalmente celulares Android, já tem até um aplicativo para você instalar. E a ideia é gerar networking, troca de experiência para você conhecer outros criadores de conteúdo, interagir com as pessoas e ainda pode participar do nosso ranking mensal. Tudo de graça. Se você quiser, pode ser assinante premium e aí tem acesso a uma área de conteúdo exclusivo para os assinantes. Links e referências aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado também. Outro recurso que o YouTube implementou, já está liberado para todo mundo também, é a opção de fazer colaboração e interligar canais. Antes a gente fazia collab com outros criadores de conteúdo, colocando apenas o arroba do outro canal, o nome do outro canal, no título, na descrição, às vezes também o link, fazia ali chamada para ação, dizendo para as pessoas, olha, eu estou fazendo aqui um collab com estes criadores de conteúdo, são estes canais que estão participando desse meu vídeo, ou então alguém vinha, gravava vídeo no seu canal e você fazia essa interligação. Mas agora, o YouTube implementou isso de forma padrão e que já faz uma conexão direta. Isso aqui é o melhor mesmo desse recurso. Você pode entrar em detalhes do vídeo no momento que você está subindo o vídeo ou que já foi publicado, clicar aqui embaixo em mostrar mais, rolar a tela e você vai ver aqui, ó, colaboração, convidar um colaborador. Você vai clicar nesse botão aqui e vai pesquisar o nome do canal que você quer que fez a colaboração com você também, né, lógico. E você vai enviar um link, essa pessoa vai autorizar a colaboração. Então não é simplesmente marcar os canais. Essa outra pessoa, o outro canal, precisa marcar, autorizar essa marcação. E o que acontece? Os canais ficam totalmente interligados. Eu já fiz um vídeo detalhado sobre isso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, no card, para você dar uma olhada e entender todo esse recurso. Esses dois canais vão ficar interligados. O vídeo vai ficar no canal que publicou, lógico, não vai para o outro canal, ele vai ficar no seu canal, mas o público do outro canal também vai ser notificado. Você pode ganhar aqueles espectadores e aquelas visualizações. É uma nova forma de ampliar a distribuição dos vídeos entre canais. Então isso é perfeito, especialmente para as pessoas que têm mais de um canal relacionado ao mesmo tópico, que busca o mesmo público-alvo. Tem várias formas de usar esse recurso. Sinceramente, é uma das melhores coisas que o YouTube fez. Demorou muito para fazer esse tipo de coisa, dá mais controle para os criadores de conteúdo. Então, esse recurso de colaboração, para mim, ele é perfeito. Agora, tem um outro recurso também que eu achei muito interessante. Eu vou mostrar isso aqui no meu próprio canal. Eu ia mostrar em outro canal, mas eu vou mostrar no meu canal. Eu publiquei um vídeo aqui falando sobre 90% dos youtubers estão fazendo algo errado. E talvez você vai lá e vai assistir esse vídeo aqui. Recomendo muito que você assista. Tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. E todo mundo já está vendo esse recurso, tanto no celular, no aplicativo do YouTube, quanto no navegador, assistindo vídeos no YouTube, que é o botão perguntar. Você vai ver, tem um botão aí, perguntar. Clica nesse botão, ele vai abrir essa janela aqui, que é do Gemini, que faz uma análise do vídeo que você está assistindo. Ele não extrapola, não dá para você perguntar coisas que não estão no conteúdo do vídeo. É como se o Gemini ficasse treinado no conteúdo do vídeo que você está assistindo. E aí você pode clicar ou até escrever a sua pergunta, você pode escrever aqui o que você quiser.
Ele te sugere algumas perguntas, né? Por exemplo, recomende um conteúdo relacionado, como testar a adequação de shorts, porque é algo que eu falo aqui no meu vídeo, porque diferenciar é melhor do que ser melhor, diferente é melhor que melhor, essa é uma frase que eu falo lá no vídeo, e o melhor, resuma o vídeo. Resumir o vídeo. Ele vai lá e faz um resumo completo. Lógico, ele não coloca todas as coisas, mas ele faz a marcação do tempo, dizendo e mostrando em que momento certa coisa foi dita. Então não é simplesmente algo que vai expulsar o seu espectador, porque ele vai ler o resumo e pronto, ele vai ficar satisfeito. Não, ele vai precisar assistir, porque é um resumo bem feito mesmo. Mas é perfeito para você analisar roteiros de outros canais, ter ideias de conteúdos, não é para você copiar a ideia do coleguinha, esse negócio de ficar aí emulando o conteúdo de terceiros, não. Vai lá, se inspira, você pode fazer algumas perguntas, eu tô selecionando, eu vou fazer um vídeo aqui no canal com perguntas que você pode fazer para o sistema de perguntas do Gemini dentro dos canais no YouTube que você assiste para te ajudar a ser mais criativo, entender mais seu público-alvo, enfim. Esse é um dos recursos que está disponível para você aprender mais, agilizar o seu consumo de conteúdo, mas principalmente ter ideias. Isso aqui é perfeito. E aí, por falar em ter ideias, complementando essa estratégia, a número 6, que eu falei que é uma das melhores, eu já fiz um vídeo detalhado mostrando item por item como usar esse recurso, então não vou entrar em detalhes aqui. Inspiração. Você vai clicar no seu painel do YouTube Studio, não tem para o celular ainda, clicar em conteúdo e aí você pode colocar aqui qualquer ideia. O que eu fiz? Eu peguei a ideia desse meu vídeo aqui e coloquei ela em inglês. Funciona melhor em inglês. Eu já testei em português, sinceramente não tá dando muito certo não, tá? O que você faz? Usa um Google Tradutor, qualquer coisa que seja, e depois vai fazendo as traduções, vale muito a pena. Qual que é a melhor parte dessa ferramenta? Ela analisa o seu canal, o conteúdo de vídeos que você já publicou, e analisa canais e conteúdos relacionados ao seu nicho e coisas que o seu público assiste, para te sugerir ideias e conteúdos baseado no interesse dos seus espectadores. Então isso aqui é perfeito para você ter ideias. Ele não vai gerar o conteúdo para você, mas vai te ajudar a ter ideias. E principalmente ele já te mostra qual é o nível de interesse das pessoas. Então aqui, ó, por que isso pode ser adequado para o seu canal? Muitos dos seus espectadores assistiram conteúdos parecidos nos últimos 28 dias. E se você rolar a tela, ele também te mostra vídeos relacionados àquele tema que ele está te sugerindo. Às vezes ele falha, tá? Ele recomenda umas coisas assim que não tem muito a ver, mas mesmo assim é uma boa estratégia, você pode pedir ele para desenvolver ideia. E olha que legal, ele já te mostra também o que seria uma estratégia de thumbnail, de capa. E ele gera ideias de títulos, de chamada para ação, o hook, o gancho inicial do seu vídeo. Então, olha, essa ferramenta aqui é incrível. Ninguém tem mais desculpa para dizer que não sabe o que vai fazer, eu não sei o que eu vou gravar para o meu canal no YouTube. Se você ficar mexendo aqui nessa ferramenta por tempo suficiente, eu tenho certeza que você vai encontrar pelo menos 2, 3 ideias excelentes por semana para o seu canal no YouTube. Esse é um jeito inteligente de usar inteligência artificial, porque aqui tem uma inteligência artificial do próprio YouTube que foi treinada no seu canal. Ela não vai substituir o seu esforço criativo, ela vai ser um auxílio para o seu esforço criativo, ela vai te ajudar naquele processo de brainstorm, né, de tempestade mental, para você colocar ali algumas palavras, expressões-chave, ver se isso gera ou não interesse para o seu público, vai te ajudar a ser mais criativo em thumbnails, em títulos, em criar ganchos para os seus vídeos. Então, olha, sinceramente, gasta um tempinho do seu dia, assiste o meu vídeo em detalhes sobre essa ferramenta, e aí eu acredito que você vai ter ideias assim incríveis, maravilhosas para o seu canal. Boas ideias eu já tive aqui. Às vezes, vou contar, por exemplo, coisas que eu já fiz. Às vezes eu não usei a ideia que a ferramenta, a inspiração que a ferramenta me deu, mas eu usei a ideia de thumbnail. Já teve outras vezes que eu usei a ideia de títulos, porque ele sugere uma lista de títulos. E eu pensei, poxa, a sugestão de conteúdo não ficou boa, mas o título é chamativo o suficiente para eu aplicar em certos conteúdos. Você consegue moldar essa ferramenta para que ela acenda a sua criatividade, para que você cresça em criatividade para o seu canal. Um dos melhores recursos que o YouTube disponibilizou. E a melhor parte,
sem limites, porque quando a gente vai usar ali algumas inteligências artificiais de graça, como o Gemini, o ChatGPT, para te auxiliar nesse processo criativo, elas têm um limite de uso. Se você usa muito todo dia e não paga a ferramenta, você fica preso aos limites. Agora, essa aqui não, ela não tem limite, e ela já foi treinada no seu conteúdo, treinada no seu canal, treinada no seu público-alvo. Indispensável. Indispensável. Essa é a palavra certa. Sétima e última dica que eu acho que é um dos recursos que te dá controle para o seu canal e para a interação que você vai ter com o seu público. E também definir os níveis de interação que você vai ter com o seu público. E o que eu vou te mostrar aqui funciona nos shorts, nos vídeos longos e também nas suas lives. Principalmente para o chat ao vivo. Eu faço live aqui no canal toda terça-feira, 8 horas da noite. Toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, tirando dúvidas dos inscritos. Então já clica no botão de inscrever-se e vem participar das lives. Terça-feira, 8 horas da noite, sexta-feira, às 10 horas da manhã. E eu tenho uma moderação automática do próprio YouTube no meu chat ali das minhas lives. E o YouTube ampliou isso, deixando o recurso ainda um pouco mais simples, mais fácil de usar. O que você vai fazer? Você pode entrar isso em qualquer vídeo que já foi publicado ou em novos vídeos do seu canal, shorts, lives, como eu falei, e você vai clicar aqui em detalhes, vai rolar a tela, clicar em mostrar mais, rolar a tela até lá no final. Deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para você enxergar as informações. Opa, cliquei em voltar também, não fui muito esperto, né? Deixa eu rolar de novo a tela aqui, mostrar mais, cadê? Rolar, tá aqui no final, ó. Tá vendo? Comentários e avaliações. Você pode ativar e desativar, pausar os comentários temporariamente, porque às vezes você também não quer deixar isso ativo por muito tempo. Então você pode pausar por um tempo os comentários. Não vai sumir, porque se você desativar, se você clicar em desativado, os comentários que já foram publicados somem. Então você pode pausar. Simplesmente as pessoas não podem comentar, adicionar novos comentários, mas os comentários que já existiam estão lá disponíveis. Se você deixar ativado, tem vários níveis de rigor para o algoritmo, para o sistema moderar os comentários. Se você deixar no básico, somente algumas coisas mais sensíveis. Se você quiser que ele seja mais rigoroso, evite algumas palavras e expressões, você escolhe o nível. No meu caso aqui eu deixo no básico. Agora o recurso novo mesmo é quem pode comentar. Antes, qualquer pessoa podia comentar. Agora você pode limitar a inscritos ou membros. Se você tiver o clube de membros ativado, aí você também pode dizer que só os membros do seu canal podem deixar comentários ali num vídeo. Ou então só os inscritos. E aí pessoas que já são inscritas há pelo menos, a qualquer momento, a pessoa acaba de se inscrever, ela pode deixar comentário. 1 hora ela tem que estar inscrita no seu canal há pelo menos 1 hora, há 1 dia, ou pelo menos há 1 semana inscrita no seu canal. Isso vai depender do nível de limitação que você quer colocar. Também precisa usar isso com inteligência. Não pode usar de qualquer forma, porque senão você vai afastar os seus espectadores. Muita gente às vezes quer deixar um comentário e não quer ser inscrito. E se você força a pessoa a se inscrever, você simplesmente perde a interação, o engajamento daquele espectador, que talvez no futuro pudesse querer se inscrever. No meu caso, por exemplo, nas minhas lives, só pode comentar no chat quem já é inscrito no canal. E precisa de um tempo inscrito. Não pode simplesmente chegar, clicar no botão de inscrever-se, ir lá, participar, depois se desinscrever e ir embora. Então a pessoa já tem que estar inscrita, já tem que estar minimamente engajada. Por quê? Porque eu quero garantir que as pessoas que estão participando da minha live realmente estejam interessadas no assunto, queiram ser youtubers mais profissionais. Esse recurso precisa ser muito bem pensado, mas o sistema de moderação de comentários do YouTube não se limita a isso que eu mostrei. Ele tem outros recursos, inclusive bloqueando palavras e expressões, bloqueando links. Você pode bloquear pessoas que você não quer que comentem no seu canal, o que te ajuda muito a evitar os haters, chateação e também spam. Analisa, dá uma olhada no recurso de moderação de comentários e avaliações de comentários. É perfeito para você manter um pouco de sanidade também, facilita a vida de quem tem canal que está recebendo aí muitos comentários e para você selecionar o nível de interação. Gostou dessas novidades, desses recursos? Você já estava usando todos esses recursos, já conhecia todos eles? Comenta aqui embaixo. Eu vou deixar outras sugestões de vídeo na tela e dá uma olhada no primeiro link fixado aqui nos comentários para você entrar para a nossa comunidade de criadores que você pode participar de graça. Eu espero você nestes vídeos e lá na nossa comunidade. Até a próxima!